Olá, 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 você que vai fazer, ou melhor, você que fez PM do Paraná. Então, nesse momento é o momento em que você está decidindo se vai entrar com recurso na justiça, porque já passaram-se os prazos para fazer o recurso administrativo, e você está avaliando se é possível ou não entrar. E, enfim, há muita desinformação desencontrada e eu quero ajudar você aqui a tomar a sua decisão. Então, eu preciso, portanto, esclarecer alguns pontos com vocês, já que eu tenho contato de muitos alunos que fizeram a PM do Paraná, eu tenho contatos com os advogados e estou formulando algumas ideias, eu tenho me debruçado sobre o edital e sobre a jurisprudência, então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Em primeiro lugar, gente, eu tenho recebido muitas redações, os alunos estão me mandando, eu faço essa avaliação gratuitamente. Você me manda a redação, eu dou uma olhada para ver se é possível ou não. E eu tenho recebido redações realmente muito primárias e muito mal escritas e muito mal feitas. E o aluno quer o milagre de ganhar 10, 15, 20 pontos naquelas redações. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Olhando a redação, eu vejo que o aluno não treinou a redação, que o aluno não estudou a redação, que o aluno não praticou a redação, que foi e fez de qualquer maneira e se acha injustiçado. Gente, a redação não é assim que se faz. A redação precisa de treinamento. Eu trabalho com mentorias de redação, eu vou mostrar para você como é que é a mentoria, você faz um trabalho, você faz a redação, eu corrijo, fazemos uma aula, examinamos a redação, é assim que se trabalha a redação. Essa redação valia 40 pontos na prova de 100 pontos, ela era decisiva. Então você tinha que ter levado a sério. Ou seja, vou explicar de outra maneira, você tinha que ter feito a sua parte. E não pode agora transferir o problema para que um professor de português faça um milagre ou que um advogado faça um milagre. Desculpa, mas não é assim que a coisa funciona. Ou seja, se você tem uma meta, você tinha que trabalhar essa meta e a redação faz parte dessa meta. Cada vez mais as provas, especialmente na área da polícia, exigem a redação, e esse é um ponto fraco de quem faz esse tipo de edital, porque não trabalha a redação. E eu preciso ser franco, não faz o seu papel, não faz a sua parte. Você precisa produzir um texto e para isso precisa ter paciência, realmente é um saco você ficar trabalhando redação semanalmente, mas é assim que a gente consegue construir. Em 2, 3 meses de trabalho, a sua redação está pronta. Você precisava, para competir nesse certame em que a redação valia 40 pontos, tirar mais do que 30. O legal seria algo em torno de 35 pontos. É ali que está o nível de competição. Então, como é que eu faço para tirar 30, 35 pontos numa prova que vale 40 para a PM do Paraná? É assim que eu trabalho, pragmaticamente. E aí eu preparo você para passar no concurso. E esse é o caminho, o resto é atalho. Então a gente não pode esperar que se façam milagres. Não dá para você conseguir 15 pontos na justiça, na redação. A não ser que tenha um erro de avaliação muito grave. Bom, mas o que é que dá para se fazer, professor? Então vamos lá, debruçado no edital, a gente percebeu algumas coisas. Em primeiro lugar, o aluno está se sentindo injustiçado com toda razão. Por quê? Porque a Universidade Federal do Paraná pisou na bola diversas vezes nesse concurso. A gente sabe disso, vocês estão seguindo o histórico, vocês participaram do certame, sabem que isso deixa, evidentemente, o candidato instável e não acreditando no que aconteceu. Então o aluno manda assim, pô, mas eu estou me sentindo meio injustiçado e tal. Realmente isso, de fato, está acontecendo. O aluno se sente isso com toda a razão. Afirmo isso categoricamente. Tá? Então a Federal do Paraná dá razões para que o candidato se sinta prejudicado. Esse é um aspecto importante, legal? Agora também não dá para viajar. O que a gente pode fazer? Então vamos lá, o que é que se dá para fazer? Primeiro lugar, nós estamos trabalhando o critério da objetividade. É fundamental que a correção seja feita de maneira objetiva. Há jurisprudência sobre isso, gente. E, infelizmente, esse edital ele não é nada objetivo nos seus critérios. Ou seja, examina o edital e você vai verificar que vai do A ao H, se não me engano, até o H, os critérios. E são critérios extremamente subjetivos. Então, diz assim, fidelidade ao tema proposto. O que é isso? Não é nada. Quando você vai objetivamente, aí sim, quando eles dão uma régua de correção lá, que passaram para vocês a régua de correção nos 3 aspectos, atribuindo a pontuação aos 3 somatórios, ali você tem mais objetividade. Mas eu vou dar uma curiosidade, por exemplo, né? Na régua essa que vocês receberam e que o avaliador corrigiu, né? Ele usou essa régua, não aparece a coesão textual, que aparece no edital. Então tem uma confusão danada, tudo mal planejado, na verdade. Então essa correção não foi bem feita. Legal?
Outro aspecto importante, no que toca o somatório 2, que é a argumentação e estrutura dissertativa, houve respostas padronizadas, os alunos estão reclamando isso. E dentro da resposta padronizada aparece assim, seu texto está confuso, um leitor autônomo não entenderia qual é. É a mesma resposta para todo mundo. Isso não atende o critério da objetividade na correção e na análise. Você precisa saber por que tirou aquela nota. E ninguém vai explicar para vocês a argumentação pela palavra confuso. O que é um texto confuso? Quem está sendo confusa é a banca, que usou o conceito de confuso. Ou seja, isso eu ensino para os meus alunos no ensino médio, gente. Ou seja, você não pode escrever na correção de um aluno de ensino médio, por exemplo, seu texto está confuso. Quem está confuso é o professor. Então, esse critério não é um critério objetivo. Então, isso fere a lei, em primeiro lugar. E fere o princípio da isonomia também. Então, é isso que nós estamos questionando, isso junto com os advogados que estão trabalhando comigo dentro desse aspecto. Beleza? Bom, vamos lá. Mas, objetivamente, professor, o critério número 1, somatório. O que aconteceu? Houve uma confusão danada e houve aquela nota explicativa porque eles estão exigindo que você coloque a lei na redação. E se não coloca a lei, você está sendo punido. Mas a lei não estava no recorte temático. O recorte temático é o que realmente tem que ser cobrado no item da adequação ao tema. Os textos de apoio são textos de apoio. São textos inspiradores. O que rege, o que regulamenta de fato como deve ser corrigido são, evidentemente, a questão do recorte temático, da frase temática. A frase temática não trazia lei. E aí os caras vão retificar, vão dizer, olha, vão dar uma nota explicativa dizendo que na régua que foi oferecida não tinha lei, mas que tinha que colocar lei, portanto são 4 os critérios. Ora, se a banca quisesse que de fato a lei aparecesse no texto do aluno, ele tinha que colocar na frase temática. E eles não colocaram na frase temática. Então, subjetivamente, o aluno teria de entender que tem de colocar a lei. Ora, mas o critério é a objetividade. Então, foi mal formulada a proposta. É isso. E quando eles fazem a nota explicativa, eles estão reconhecendo que formularam de maneira errada. O equívoco é deles. Ora, se o equívoco é deles, o aluno não pode ser punido por isso. Então, nós estamos pedindo os 10 pontos. Não, muita gente está dizendo aí, né? Vamos anular a redação. Não. Mas sim o critério de adequação. Dar os 10 pontos, porque o aluno não pode ser punido por um problema que foi da instituição. Foi mal feito o recorte temático. É isso. Quando eles fazem a nota explicativa, eles estão de fato reconhecendo isso. Percebem? Então, essa é a luta que a gente está fazendo, que a gente está brigando aqui. Há jurisprudência sobre essa questão da objetividade e subjetividade e outros aspectos também que nós estamos analisando. Quem tiver interessado aí, entra em contato no meu WhatsApp, a gente vai fazer um exame da redação, se é possível ou não, e aí o aluno vai verificar se pode ou não, mas não dá para prometer sonho e paraíso, né, gente? Legal? Então, assim, a gente precisa estar dentro do que é real. E a justiça, evidentemente, você sabe que a gente não sabe o que vai acontecer. São tentativas que são feitas, você tem que medir se essa tentativa vale a pena ou não. Espero que eu tenha, nesse vídeo, ajudado você de algum modo a tomar sua decisão. E qualquer coisa, um abraço para vocês aí. Boa sorte.